Bem, pessoal do canal Cláudio Gouveia, hoje eu vou estar aqui respondendo um amigo, Jair. O Jair fez umas perguntas interessantes aqui, eu já vou direto ao ponto, né? Ele diz assim, né, a respeito de um último vídeo. Pensando assim a respeito do último vídeo, eu estive contrapontos diversos como os demais do seu canal. Eu estive escutando o seu vídeo, ali aponta algo preocupante no meu entender. Te faço a pergunta: Moisés fora enganado? Abraão fora enganado? Alexandre o Grande fora enganado? Os nórdicos foram enganados? E tantos os outros antológicos também? Se for possível, será que pode aprofundar nesse assunto? Porque será um pouco delongo, mas não precisa apressar. Beleza. Dois pontos interessantíssimos. Desculpa, tô tomando aqui uma aguinha de coco, porque eu tive uns probleminhas ontem. Então, o que acontece? A sua pergunta, Jair, é de extrema importância. Uma pergunta extremamente sábia. Quando eu digo que Cristo, né, ele é o verdadeiro, e inclusive está em João, né? Lá em João ele diz, né, que a verdade, né, o último vídeo, né, eu acho que é sobre isso a pergunta que você faz. Ele diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus, né? Por Cristo Jesus. Isso é fato. Toda verdade que existe e que nos livra dessa matrix que foi montada, ela vem por Cristo. Então, a verdade vem por Cristo, tá? Não é que a verdade vai se encontrar em tudo que está escrito sobre Cristo na Bíblia. Por quê? Por causa das interpolações, né? As interpolações mudam muitas coisas, só que tem algumas bases primordiais que é dada simplesmente, quer dizer, não simplesmente, dado de forma sublime, né? De forma espiritual, pelo Espírito da Verdade. Então, sem esse Espírito, ninguém vai a lugar nenhum, tá? O que nós podemos fazer, por exemplo, as pessoas podem achar que o Espírito da Verdade ela só vai encontrar as pessoas dentro dos templos, dentro da religião. Isso não é verdade, ok? As pessoas nascem no planeta. Em Gênesis 6 houve um grande adultério, em Gênesis 6. Dali foi aonde começou a existir de fato a maldade, e os filhos híbridos, chamados Néfilins, eles quando morriam não tinham qualidade suficiente para ir para o reino do Pai. Então eles se tornaram seres malignos, né? Quando eles desencarnam, quando esses híbridos desencarnam, eles se tornam Dark. Então esses Darks desencarnados não podem adentrar o reino do Pai, por isso ficam, como o nome já disse, com as sombras. São sombrios, são seres que os homens os têm como os perturbadores, as assombrações, né? O nome já diz, Dark. Então é o seguinte: de lá para cá, depois desse adultério, os espíritos caídos
né, eles se passavam por deuses. Tem uma pergunta que você faz aqui que é super interessante, né? Você pergunta primeiro Moisés, que fora enganado, né? Abraão, que está na ordem inversa, mas seria Abraão, Moisés. Moisés vem bem depois de Abraão. É a última a linhagem antes da posse da terra prometida. E Alexandre o Grande, que foram enganados. Ou seja, você sai de uma árvore genealógica de um povo e já entra em outra, né? Aí você vai para o Alexandre o Grande, né? Que, se eu não estiver enganado, é um dos caras que teve o privilégio de ser aluno de Aristóteles. Então, existe, eu não sei se você perguntou isso de propósito ou se você já sabia, já estudou a respeito. Existe um alinhamento entre a história pagã de Jesus, que é o que eu chamo de interpolação, e a história de Alexandre o Grande, o filho de Filipe. Filho de Olímpia. Por que existe? Porque diz nessa história que Olímpia, antes de casar com Filipe, desceu um raio até o ventre dela. E quando Alexandre nasce, né, então os comentários depois disso é que Alexandre é filho de Zeus. Veja que existe uma semelhança muito grande com a história de Jesus, porque também na história é contado que o anjo vem e diz, olha, essa mulher aí é bem-aventurada, porque nela vai nascer, né, um nome, vai nascer de Deus. Aí diz que Deus visita o ventre de Maria e coloca o filho lá dentro. Olha a semelhança, ou seja, um é Zeus, que desce como um raio, e outro é prometido pelo anjo que Deus viria e colocaria essa semente no anjo de Maria, e ambas então ficam grávidas. Mas essa semelhança não fica só na questão da geração da criança, né? Alexandre morreu aos 33 anos. Alexandre nasceu aos 356 AC, 356 AC, antes de Cristo. E ele morre aos 323 AC, antes de Cristo. Então o que acontece? 356 para 326, 33. 356 para 323, 33. Coincidência isso? Aí eu te pergunto, é coincidência? 33 anos? Aí eu te pergunto, o Cristo morreu com 33 anos? Não. Só que as interpolações, elas fizeram chegar nesse ponto da idade da morte de Cristo como 33. Aí qual das histórias foram modificadas para que o número 33 chegasse a esse ponto, né? Então nisso aí dá para se perceber que existe uma semelhança muito grande, que essa semelhança ela não está por acaso, uma coincidência e tal, não existe. Existe uma manipulação, é evidente que Cristo não morreu aos 33 anos, porque a própria história bíblica já vai deixar isso claro, mas isso é assunto para uma outra história. Então, na pergunta principal, para não fugir da pergunta principal, todos foram enganados? Sim, foram enganados. O que deixa isso claro é exatamente porque a verdade veio por meio de Cristo. Os caídos de Gênesis 6, dessa história de Gênesis 6, eles regeram, percebe que há uma regência, que aí
os anjos, né? Os espíritos angelicais caídos estão se passando por deuses, e naquela época existia muitas histórias de deuses, de acontecimentos extraordinários. A gente vê, obviamente, do lado dos hebreus, nós vemos Sansão, né? E do lado dos... vemos o Alexandre o Grande, Hércules, Alexandre o Grande. Você vê que existe um casamento de seres angelicais com seres humanos, e nascem híbridos, né? E também tem outra coisa. Eu vou pegar um livro que para mostrar para você aqui um negocinho aqui interessante. Esse livro de mitologia grega, onde vamos estar vendo Hércules, né? Vamos estar vendo Zeus. Tá aqui muito claro. É lógico que eu não vou me aprofundar nisso aqui, é só uma superficialidade para poder explicar para você. Deixa eu primeiro mostrar para você a raiz do negócio, a árvore do negócio, para você entender que tá tudo interligado. Aparece aqui, ó, o filho de Zeus, né? Parece Hércules aqui. Existe uma árvore, não é à toa. Inclusive isso vai dar um desfecho em Apocalipse, né? Isso vai dar um desfecho em Apocalipse. Deixa eu ver. Essa página aqui tem Hércules aqui. Uma coisa interessante é que tem uma besta, né? Aqui é o tal do centauro. Tem um minotauro e tem um centauro, que é esse aqui, né? Outra coisa que eu quero mostrar aqui para você é o seguinte. Cadê o seguinte? Mostrar esse negócio. Veja que também tem outra árvore. Aquele é a árvore de Hércules, que é num plano visível. E esse é a árvore de Marte, no plano invisível. Quer dizer, até visível, dependendo da forma que se olha. Mas eu quero levar para um desfecho essa história para você entender. Porque parece um absurdo. Pô, será que todo mundo foi enganado, pô? Será que todo esse pessoal foi enganado, né? Ó, tá aqui um Dark, que eu chamo... Isso, depois que ele desencarna, eu chamo de Dark, né? Mas eis aqui um sátirozinho, né? Uma bestinha. E ó, aqui, ó, ele lançando encantamento. Eu não quero me aprofundar agora, que não é assunto para hoje. Não é com essa finalidade que eu mostrei o livro, né? E trouxe isso aqui. É para esclarecer para você o seguinte: tudo está interligado. Alexandre o Grande inclusive diz que Zeus também é pai do Alexandre o Grande, né? Diz que quando Filipe casou com Olímpia, ela estava grávida. Quer dizer, então Alexandre não é filho de Filipe, é filho só de Olímpia com Zeus, né? É um híbrido, então ele seria um híbrido. Vou entrar em outro nicho da história que talvez você também pode não saber. Em Apocalipse diz que a besta, né, a serpente, né, o dragão, a antiga serpente, com a qual se prostituíram todos os reis da terra. Nesse livro que eu te mostrei, você viu alguma semelhança, né? Se foi a descendência de reis que estavam com seus híbridos ali, que surge nessa descendência, né? De onde surgiu, de que linhagem surgiu Salomão?
que foi que Salomão fez? Veja que os grandes conquistadores, os grandes poderosos, inclusive está lá, eles foram os grandes valentes da antiguidade, não foi? Não se diz já em Gênesis, não diz? Eles foram os grandes homens de renome da antiguidade. Está na cara. Híbridos, né? Então todos foram enganados? Obviamente, todos foram enganados. Cristo, quando chega, ele traz a verdade a respeito desses seres e põe um basta. Veja que de lá para cá sumiu. Então essa bagunça toda acontece até o Messias, o Cristo interventor. Isso só acaba, não é com Jeová que isso acaba. Na regência de Jeová. Na regência de Jeová é que mais há em todos os povos ali, vizinhos. Jeová vivia uma guerra com a rainha do céu, né? A rainha do céu fazia bem para as pessoas, recebia oferendas, recebia um monte de coisa. E Jeová, ele não gostava de que isso acontecesse. Outra coisa que Jeová não fazia era poder entrar no Egito diretamente para tirar o seu povo de lá. Ele não fazia isso pessoalmente. Ele não tinha essa autoridade porque tinha algum delegado que tomava conta da área lá. E você vê que esses caídos brigavam entre eles. Eram chamados pela biblioteca de Nag Hammadi de arcontes. Né? E eles são, uns têm poderes maiores do que os outros. Então essa bagunça toda, ela acontece até a chegada do Cristo interventor, ok? Então toda essa bagunça no mundo, hibridação humana, né? Que dali nasciam os Néfilins e quando você lê Isaías 34:14, você vai ver que existe uns seres ali, metade homem, metade é o próprio sátiro mesmo, metade bode, metade de pessoas, chamado besta. Em Gênesis você já vê ali que existe realmente uma serpente, né, uma pessoa com corpo de serpente, né? Muita semelhança com a aparência de Aldabaoth pela primeira vez no meio das águas, quando Aldabaoth aparece no meio das águas, segundo a biblioteca de Nag Hammadi, que ele nasce com cabeça de leão e corpo de serpente, ou seja, e o tentador ali do jardim era exatamente uma mulher, né? Um ser, um serpente, e falava, né? Não se diz como que era a aparência da serpente, só se diz que era serpente, né? Mas, então, essas bestialidades, né, era comum nesse tempo. O tempo do povo de Israel, né? Depois eu vou estar trazendo para você um livro aqui, daqui a pouco eu pego o livro lá, para mostrar para você passagens que esses seres interviam, né? O próprio Salomão, né? Ele tem acesso, né, a esses seres, a esses anjos que aparecem para ele, e interfere, diz para ele como que ele deve dominar esses demônios, né? Os filhos de anjo caído, o que deve fazer para dominá-los. Então isso era muito comum. Então o povo, a pergunta né, que você fez, Jair, o povo, Moisés foi enganado, Alexandre o Grande foi enganado, pelo que eu vejo aqui, sim. Né, fica evidente, muito mais do que evidente, que houve um engano deles. Por quê? Pelos caídos, né, pelo próprio líder de cada geração, né? No Egito era uma coisa. Você vai olhar a história do Egito, você vê os deuses do Egito. Você vai olhar para os nórdicos, você vai olhar para o povo israelita, o povo de Israel, os hebreus, né? Você vai ver de cada nação ali um regente, né? Quando Cristo, o interventor, vem, que é aí onde nós temos que entender o que é a interpolação, que não é através da verdade do Espírito, trazida só pelo Espírito da verdade, nós veremos que ele põe um basta, é como se desse um cessa, um chega para lá, ó, para essa bagunça aí, de lá para cá não se vê esse tipo de manifestação. E como de fato não temos visto essas manifestações
que existiam nesse período, né? Eu acho fantástico esse meu carrinho aqui. Da hora, né? Eu lembrei daquele carro que foi lá pro espaço. É, mas, brincadeira à parte, ele realmente dá um basta, né, em tudo isso que está acontecendo. Não sei se deu para você entender, Jair, que houve realmente um, 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 um basta, mais do que na hora de um basta. A sua preocupação é, pô, meu, será que Aristóteles, né, estava enganado com isso? Um cara tão sábio, tão entendido, estava enganado a respeito? Enganaram Aristóteles? Enganaram Alexandre o Grande? Pô, o cara era instruído por Aristóteles. Como é que o cara vai ser enganado? Sim, todos estavam enganados por esses seres, né? Inclusive, se realmente Alexandre o Grande foi e aparentemente é um híbrido, né? Ele estava enganado, obviamente, né? Tudo começa lá em Gênesis, você sabe disso. Sempre nos remeteram à história de Gênesis porque é o princípio, né? Essas outras histórias aí não tem um nicho histórico tão fechado e arredondado. Só que todas as histórias que existem no mundo, elas estão interligadas. Não tem como separar uma história de outra. Mesmo que a mitologia, né? Seja a grega, a egípcia, seja qual for, né? Tudo se misturou, né? No decorrer do tempo, desde a Torre de Babel, que se mistura, que se espalha, que vive uma bagunça medonha e os nomes se divergem. Quando você vê falar de Deus Sol, aí aparece uma infinidade de coisas. Agora, uma das coisas que passou e passa desapercebido, não sei se desapercebido de muitas pessoas, mas a Estátua da Liberdade já é um resquício de toda essa história mitológica aí, entre aspas, que de mito nisso não tem, né? A rainha do céu, a deusa mãe, né? A Lilith, né? Então, Olímpio, né? A deusa, o deus Olimpo, né? A Olimpíada, né? Em comemoração, né? A essas deusas, esses deuses, ou seja, são anjos caídos, seres espirituais que receberam um basta e que tem agora a esperança eles têm a esperança de reintroduzir um desses deuses que estão aí amarrado, que está aí amarrado segundo o livro de Enoque, sobre pedras agudas, e que em Apocalipse existe uma profecia de que ele surgirá, o anticristo surgirá para governar as nações com vara de ferro. E tudo está se desenrolando para que esse reinado aí do anticristo volte com força, né? Ou seja, tem um anjo caído, que vai pegar todos os seus filhinhos que estão aí vagando, né? Os Dark, eles estão vagando por aí. Você vê manifestações, infinitas de manifestações desses seres. E não é à toa, né? Que tudo isso é uma realidade, que isso existe, isso é fato. Foram enganados, Jair? Foram enganados, Jair. Foram enganados. E Cristo é a única verdade. Ele foi o único que trouxe a verdade e disse, olha, existe um reino superior. Né? Tem muitos aqui que são espíritos. Ele vem, ele desce. Aos espíritos encarnados, ele prega, ensina aos espíritos encarnados. Né? As pessoas que lá estavam, os seus discípulos e outras pessoas que ouviam a sua verdade. E depois ele desce para pregar aos espíritos em prisão, né? Aqueles que desencarnaram estavam em prisão, espírito. A diferença entre espírito e demônio, tá? Esses dark que são os demônios, tá? Os demônios são filho desses espíritos caídos com homens, né? E
vai entrar Lilith. É muita informação para você montar quando vai fazer uma resposta, responder uma pergunta dessa daqui. Então, Moisés, Abraão, vou começar por Abraão na ordem cronológica, né? Que primeiro é Abraão, e bem depois, né? Abraão tem Isaac, depois tem Jacó, e de Jacó vem Israel, né? E o povo hebreu ali tem Moisés, né? Que sai, a família do povo hebreu ali, mata um cara no Egito ele foi resguardado lá. Quiseram matar o povo hebreu de fome, né? Jacó, sua família ali de fome, e alguém, né, desses poderosos da época, esses caídos, alguém deles disse, não vou deixar esse povo morrer não. Aí dá um sonho lá para José, e José vai acabar indo parar no Egito. Eles têm um conchavo lá na delegação, as potestades do Egito, né? E permite que o povo de Jacó ali, os israelitas, os hebreus, esse povo hebreu é israelita por quê? Porque de Israel, de Jacó é que vem o nome Israel, né? É complexo quando a pessoa não conhece a história. Quando Jacó segura o anjo, né? O anjo troca o nome dele e diz, olha, e teu nome já não vai ser mais Jacó, agora vai ser Israel. E o povo recebe o nome dele, a nação recebe o nome dele. Então, quando o povo está no Egito, ele, com essa promessa de devolver essa terra que emana leite e mel, que foi prometida para Abraão, depois Abraão vive a vida inteira. Veja só, o homem é enganado pela sua própria cobiça. Estava falando isso ontem. Quando o homem cobiça alguma coisa, ele fica preso a essa cobiça e ele é manipulado por causa dessa cobiça. Então, a principal forma de se colocar a pessoa enraizado dentro da Matrix, que é a palavra da moda ultimamente, é exatamente a cobiça. E Cristo vem para tirar o homem disso, né? Cristo, todos os ensinamentos é para que o homem não cobice nada, né? Não cobice nada material. Ele coloca uma ordem hierárquica nos valores da vida. Ele diz, olha, a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Ele sabia que ensinando isso, o povo não ia ser, se a pessoa aderir, né? Se a pessoa tomar para si esse ensinamento, ela não vai ser manipulada, enganada, porque os homens eles são presos às suas próprias cobiças, eles caem em tentação, eles por causa da sua própria cobiça. E quem faz isso é o tentador, que conquista o homem, lhe oferece riqueza para o atrair, né? Quando esse o atrai, a sua cobiça o atrai, ele fica preso àquela cobiça. O êxito dessa política, como que eu chamo? Capitalista, né? Então o capitalismo ele age com essa regência, né, da cobiça. Então o capitalismo é basicamente isso aí também, né? Dá ao homem a cobiça para que o homem ficar preso a um sistema. Então isso também é Matrix, né? Matrix não é uma coisa ou outra, não é um sistema religioso, que também é uma forma de controle, né? Se dá ao homem medos, né? E governa o homem sobre medos. E Cristo vem para libertar o homem exatamente disso, o qual a religião faz. O homem prende novamente as pessoas, os pastores, por ignorância, prende aos homens novamente aquela cobiça, né? O cara agora está cobiçando riqueza, né? Eu estou falando aí da teologia da prosperidade. Aí o cara começa a ficar preso. Não, eu vou para a igreja hoje, faz uma campanha e o cidadão se entrega absolutamente
para conquistar dinheiro, para entregar na campanha, para ele conquistar outra coisa. Ou seja, aquilo que Jeová sempre fez, né? Ó, eu te prometo aí, Abraão, sai do meio da tua parentela, vem me servir que eu vou te dar uma terra que emana leite e mel, tu vai ser uma nação mais poderosa da terra. Quer dizer, colocou o cara dentro de uma Matrix ali. A Matrix já existia, você colocou dentro de uma outra ali, né? Para que Abraão servisse ele, e aí passa Abraão, Isaac e Jacó, e eles são realmente enganados. E Cristo vem quebrar essa mentira, né? Toda essa mentiraiada, que as coisas são prometidas e uma vida simplesmente terrena, ok? Pessoal, não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like, divulgue, né? E deixe suas perguntas aí no comentário. Se não no comentário, eu vou deixar o meu WhatsApp aí particular e o do grupo. Quem tiver interesse de entrar no particular, entra no particular. Quem tiver interesse de entrar no do grupo, entra no do grupo, ok? Um abraço.